Você já falou ou já ouviu alguém falando: nossa, que criança difícil? Será mesmo que a criança que é difícil? Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou falar que não é difícil ser criança. E na segunda parte eu vou falar com vocês como que a gente sabe que a criança pode estar precisando de uma ajuda de um psicólogo infantil. Não existe criança difícil. O difícil é ser criança em um mundo com pessoas cansadas, ocupadas, sem paciência e com pressa. Alguns adultos se esquecem da necessidade da criança de vivenciar, ter aventuras e explorar. E essa é uma questão tão verídica e tão atual que por muitas vezes alguns adultos ficam preocupados pelo fato de uma criança ser inquieta, barulhenta, alegre, enérgica, emotiva, como se as crianças fossem robôs e não tivessem nada disso. Só ficavam quietinhas, sem nenhum barulho. Quando o esperado é que uma criança corre, grite, voe, experimente e faça do seu ambiente um ambiente de pesquisa. O esperado é que uma criança se mostre o que ela é realmente e não como os adultos esperam que ela seja. Mas é claro que os adultos estão aí na vida da criança para colocar limite, para ensinar, diferente de tolhermos essa criança e de não deixarmos ou não proporcionarmos um ambiente de pesquisa, não proporcionarmos oportunidade para que essa criança se desenvolva. Então a gente está incomodado com essa criança que mexe em tudo, que grita, que faz barulho, que é criança, porque isso é esperado de uma criança. Nós queremos que seja uma criança que não corra, não grite, não experimente, não pegue as coisas, não faça nenhum barulho, fique quietinha. Por isso a comparação em crianças robôs. Mas para que a criança possa ser criança, é importante que nós adultos entendamos duas questões fundamentais. 1. A agitação da criança não é doença. 2. Nós ajudamos a criança no seu desenvolvimento se nós permitirmos que ela se frustre, que ela fique aborrecida e que nós não hiperestimulemos essa criança. Está na moda nós usarmos o TDAH como uma caixa onde a gente vai enfiando tudo quanto é tipo de criança que não está dentro do que eu espero que ela esteja, que é aquela criança quieta, que não corra, que não fale, que não questione. Então a gente usa o TDAH como uma caixa para colocar lá essa criança problema. Vão desde problemas de comportamento até falta de recursos e habilidades para encarar o dia a dia. E com isso, muitas crianças estão sendo super medicadas, porque elas mostram comportamentos perturbadores, porque não têm atenção e porque parecem não pensar quando vão realizar alguma coisa. Nós adultos precisamos ser cautelosos e responsáveis antes de sair pensando em diagnósticos apenas para resolver problemas para mim. E aí essa resolução vai ser eu dar um remedinho, mas não é apenas um remedinho. Está sendo administrada torta e direita para resolver esse problema, porque não pode ser normal a criança ser assim. E calma lá, mais uma vez, eu não estou sendo contra o diagnóstico de TDAH. Existe sim. Eu estou falando que nós queremos achar uma solução para o incômodo que nós sentimos. Porque a questão não é que a criança é difícil. A questão é que somos nós adultos que precisamos aprender a ser cautelosos, a ser responsáveis e a entender o desenvolvimento da criança, porque essa criança está no esperado para o seu comportamento. Criança faz isso. Então, antes de sairmos falando, essa criança só pode ter TDAH, essa criança só pode ser hiperativa, só pode isso, só pode aquilo, vamos primeiro entender como que funciona o comportamento da criança. Vamos primeiro analisar isso. Porque realmente existe um transtorno que muitas vezes nós banalizamos ele quando nós fazemos isso.
Então, mais uma vez eu vou frisar, porque eu já falei isso em outros vídeos aqui no meu canal. Para um bom diagnóstico, precisa-se ter acesso a bons profissionais responsáveis pela avaliação que estão fazendo. Então, TDAH é um transtorno que realmente ocorre com as crianças. E não, a gente não pode sair falando que toda criança que tem um comportamento difícil, ela é TOD, ela é TDAH, só por causa disso. Tem muitas coisas que a gente precisa ver aqui na avaliação antes de sair falando que a criança só pode ter um transtorno. Então, não existe essa questão de criança difícil. Existem adultos que não estão preparados, que não conhecem a sua criança, ou que querem ficar à margem do desenvolvimento da criança, que querem o seu sossego, que querem viver nas suas vidas de correria, de trabalho, de afazeres, e querem que essa criança se amolde à necessidade deles e patrolem aí o desenvolvimento, passem por cima dessa etapa de desenvolvimento da criança, porque criança vai fazer criancice. Então vamos colocar freio nas nossas atitudes e ter consciência de que muitas vezes quem está difícil são os adultos e que o principal sintoma somos nós adultos que não queremos dar oportunidade para a criança, para ela desenvolver suas capacidades, porque dá trabalho demais, eu não tenho tempo, eu estou cansado, eu não tenho paciência, tenho mais o que fazer, e segue a lista infinita de justificativas. E saiba que esse comportamento difícil da sua criança não é ao acaso, pode ser um sinal que ela está te dando porque ela tem falta de tempo contigo, pode ser que essa criança está sendo super estimulada, pode ser que essa criança tem muitos afazeres no seu dia a dia e ainda pode ser que essa criança não está bem emocionalmente. E como ela é criança, ainda está em desenvolvimento, as suas faculdades neurológicas, ela não consegue expressar em palavras, então ela expressa em comportamentos. E sendo esse caso emocional, pode ser que a sua criança precisa da ajuda de um psicólogo infantil. Então lembre-se, nem tudo é um transtorno. Os sinais que a sua criança está te dando pode ser uma informação de que ela não está bem e de que ela vai precisar de ajuda porque ela ainda é criança, ela ainda está se desenvolvendo, ela ainda não se conhece, ela ainda não consegue comunicar as questões que ocorrem com ela, que ocorrem na sua cabecinha. E sendo o caso da ajuda de um psicólogo, que você percebeu aí que é essa a questão, o que você precisa observar, que são os sinais que vão te indicar de que a sua criança está precisando da ajuda desse profissional. E é isso que eu quero falar com vocês agora na segunda parte do vídeo. Mas antes, eu já te convido, se esse conteúdo está sendo de valor para você, vem aqui e deixa o seu like nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, considere se inscrever, caso o assunto sobre o desenvolvimento da criança na primeira infância te interesse. Eu trouxe uma lista de 10 sinais que você precisa observar que a sua criança pode estar dando para você e você nunca parou para pensar nisso. Então, pega lá um papel e uma caneta e anota aí esses sinais para que você observe na sua criança. O primeiro, preste muita atenção no rendimento escolar da sua criança. Se caiu demais esse rendimento escolar, se ele ficou comprometido demais. As relações na escola, notas, o comprometimento de aprendizado com o que é ensinado lá na sala de aula. 2. Fique ligado também na apatia da criança, em se isolar socialmente, não tem mais vontade de ficar junto com a família, com os amigos, se trancar muito tempo lá no quarto, gostar de ficar isoladinho. 3. Preste atenção na timidez, na introspecção excessivas dessa criança, em comportamentos fechados demais. Então preste atenção que são coisas exageradas, fora do habitual para sua criança. 4. Preste atenção na agressividade, comportamento desafiador, agitação e rebeldia com frequência, com exagero. 5. Fique ligado na inquietação, na agitação motora, na falta de se concentrar, em ter foco, comportamentos ansiosos demais. É tudo exagero. Tá vendo que o corpo da criança também mostra esses sinais de que ela não tá bem, não tá legal.
e a gente precisa ajudar ela. 6. Preste muita atenção na melancolia, na tristeza que persiste por muito tempo. Mesmo que essa criança não te diga, observe o comportamento da criança. 7. Preste atenção nas grandes dificuldades para comer e para dormir. 8. Observe se há comportamento competitivo, brigas constantes entre irmãos, não só entre irmãos, mas entre outras crianças. Tá tendo muita disputa de uma maneira geral, exagero. 9. Observe também se há comportamentos compulsivos, como consumo, alimentação, esportes, jogos, internet, vícios, qualquer tipo de coisa que a criança não consegue ficar mais sem. E o 10º e último, fique ligado se tem sintomas físicos persistentes, como dor na barriga, palpitações, falta de ar, suor nas mãos e nos pés, diante de situações novas, vômitos excessivos, qualquer tipo de vermelhidão persistente na pele, queda de cabelo, caspa, muito cocô, muito xixi, pouco cocô, pouco xixi. Mas claro que quando a gente fala em sintomas físicos, primeiro você precisa anular a questão patológica, se não tem alguma doença. Então, um bom pediatra vai conseguir perceber isso, que não é uma questão de doença, não é uma questão física, que tem uma questão emocional envolvida aí por trás. Você já tinha prestado atenção nesses sinais, que são sim sinais de alguma alteração na questão emocional da sua criança? Se não, fique atento, porque o corpinho do seu filho te dá sinais. E a gente pode estar achando que essa criança é difícil, quando na verdade ela está aí com alguma dificuldade, precisando de ajuda. E nesse caso, um bom psicólogo infantil vai poder te ajudar. E eu já quero aproveitar aqui e deixar o meu parabéns ao psicólogo, pois dia 27 de agosto é o dia do psicólogo. Quero agradecer a você que domina a arte de ouvir, compreender e auxiliar o outro a suavizar suas dores e seus dilemas. Parabéns pelo seu dia, psicólogo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu te aguardo nesse vídeo. Tchau!